Olá, tudo bem? O meu nome é Gisele, sou professora e contadora de histórias. E esse é o canal Histórias Tipo Mágicas. E essa história é mágica também. E dedicada a todas as gateiras e gateiros. Preparadas? Vagabundos e andarilhos costumam deixar uns para os outros sinais, pistas sobre as pessoas dos lugares onde estiveram. E deixam esses rabiscos sobre postes, árvores, portas e portões. E eu acho que os gatos costumam fazer algo parecido. Senão, como explicar que todo verão apareçam esses bichanos aqui famintos, pulguentos, procurando por abrigo? E nós o que fazemos? Damos comida, depois levamos para o veterinário para tomar vermífugo, vacinas, banho. E quando estão nutridos e recuperados, levamos novamente ao veterinário para castrar ou esterilizar. E aí eles ficam conosco durante um ano, alguns anos ou a vida toda. Por isso, a população de gatos aqui de casa varia. Geralmente 2 e no máximo 8. Atualmente, a população é constituída por Tchutchuca, que é a gata mais velha, Malhada e ranzinza, Biscuit, que é branca e preta e danada, comilona, Marmita, que é a mais gorda e mais preguiçosa, Bebê, que é filha da Marmita e é uma gatinha melindrosa, manhosa, e o Gatuno, que é o gato mais malandro, magricelo e comilão também. E há pouco chegou o Gato Preto, que não tem outro nome a não ser Gato Preto. A princípio nós achamos que ele não ia ficar por aqui, que ele tinha um outro dono, que o seu pelo era tão bonito, brilhante, macio, sedoso. E era muito manso também, dócil, parecia que nada o abalava. Mas foi ficando na porta de casa. Ele escolheu dormir ao lado da porta de entrada. Nós até colocamos uma caixinha com um cobertor para que ele tivesse conforto. E acho que ele tem uns 8 ou 9 anos. E tão bonito, com os olhos verde amarelados. Mas a questão é que logo depois que ele chegou, eu tive que viajar. Quando retornei, ele já não era o mesmo. Ele estava magro, fraco. No pelo faltavam vários tufos, onde se via a pele cinza toda arranhada. Faltava uma ponta da orelha, o lábio estava partido, havia um grande machucado abaixo do olho esquerdo e também mancava um pouco. Bem, perguntei ao meu marido o que havia acontecido, mas ele não soube explicar. Disse que provavelmente brigas, mas não tinha ouvido nem visto nada. Então naquela noite eu fiquei acordada até mais tarde para ver se eu descobria se o que estava maltratando o gato era um cachorro, um gato maior ou um animal selvagem do tipo um gambá. Mas eu estava tão cansada que acabei pegando no sono. Uma pena, porque na manhã seguinte o gato estava ainda mais maltratado. O lábio vertia bastante sangue, o machucado agora parecia que estava no próprio olho, ele estava ainda mais fraco e eu não tinha visto nem feito nada. Então resolvi levá-lo para um quartinho que ficava abaixo da casa, uma espécie de porão, para ver se ele se recuperava. Mas antes, claro, levei no veterinário
que receitou alguns antibióticos. Ele ficou meio contrariado porque gostava mesmo era de ficar ali na porta, mas eu levei mesmo assim. Deixei água, comida, areia e a caminha para ele lá no porão. Mas eu ia lá pelo menos 2 vezes por dia, porque parecia que ele não tinha forças nem para comer. Tanto é que deixei até ração úmida para ele. A questão é que nos dias que o gato preto ficou no porão, várias coisas aconteceram. Eu tive notícias ruins e as coisas começaram a ficar embrulhadas. Meu pai adoeceu, meu irmão teve que fazer uma cirurgia de súbito, um pouco arriscada. Meu marido bateu o carro e se machucou um pouco. E eu acabei perdendo uma entrevista que era importantíssima. Depois do 4º dia, o gato começou a ficar inquieto lá embaixo no porão. Começou a arranhar as coisas, derrubar, a miar alto. Então eu resolvi soltá-lo. E depois que soltei o gato, não é que as coisas começaram a melhorar? Meu pai se recuperou, meu marido também. A operação do meu irmão ocorreu bem também. E eu consegui uma nova oportunidade para fazer a entrevista. Mas o gato preto, amanheceu depois daquela noite mais machucado ainda. Já quase não movia a pata direita. O olho esquerdo já se fechara. E no lábio havia pus agora. Era pena vê-lo. Bom, pensei em levá-lo de volta para o porão. Mas achei melhor passar a noite em claro e descobrir de uma vez por todas o que é que estava machucando o bichinho. Lembrei que eu havia dado um binóculo para o meu marido, um binóculo que poderia ser usado à noite, e que ele só tinha aberto a caixa e nunca mais utilizado. Felizmente estava funcionando. E depois que todo mundo foi dormir, eu dei boa noite para o gato preto, desejei boa sorte, afaguei a sua cabeça e fiquei ali na sala, meio escondida entre as cortinas, observando a noite, que era bonita nos seus tons cinza, preto e azul. Quando coloquei o binóculo, verifiquei que a noite não era tão quieta assim. Havia milhares de insetos voando por todos os lados. E quando estava quase pegando no sono, ouvi um uivo, me assustei. Foi quando me lembrei do binóculo e olhei através dele. Mas era só a Biscuit passeando pelo quintal. Passeando não. Ela estava assustada, correndo para se esconder. Então o que teria assustado a Biscuit? Comecei a olhar por todos os lugares no quintal e vi que lá na entrada havia algo luminoso, um clarão, que foi chegando cada vez mais perto. Eu nunca o tinha visto antes, mas quando olhei tive certeza. Era o diabo entrando na minha casa, entrando no meu quintal. E ele vinha se movimentando e se metamorfoseando. Dava um passo e era uma mulher, outro era um minotauro, e depois um chacal, e depois um gato selvagem. Ele parou bem em frente aos degraus que davam para a varanda. Então disse algo numa língua, uma língua triste, que devia vir do começo dos tempos. Quando ele disse aquelas palavras,
senti algo que nunca havia sentido na minha vida. O meu corpo ficou gelado e o meu coração martelou no peito e pensei que ia morrer. Não, o diabo não era como eu imaginava. Não era um anjo caído e melancólico. Ele era mau. Era o diabo. O diabo se aproximou dos degraus e então ouvi um miado abafado. Era o gato preto, que se postou ali, na varanda, enquanto o diabo falava com ele com palavras sutis, numa língua que parecia francês. O gato então saltou no braço do diabo, que o sacudiu e depois cuspiu no gato. Depois disso, se transformou num chacal. O gato novamente saltou sobre ele e os dois começaram a rolar, se engalfinharam de tal maneira que eu já não conseguia definir quem era gato, quem era chacal. O diabo tentava de qualquer forma subir os degraus em direção à varanda da minha casa, mas o gato preto não deixava. Foi quando um clarão me cegou. Era o farol de um caminhão que passava pela estrada em frente de casa. Quando voltei a colocar o binóculo sobre os olhos, já não havia nada para ver. Só o gato preto, que olhava em direção ao céu. Voltei o binóculo para o alto e vi que era uma águia, um abutre, que se escondia por detrás das árvores. Agora tudo era silêncio. Fui até o quintal e peguei o gato preto no colo. Agora ele estava leve, o corpo todo alquebrado. Ele deu um miado triste. Eu o afaguei e lhe disse palavras de conforto, e ele acabou dormindo nos meus braços. Então eu o coloquei na caixinha de volta. Dei mais um afago e também fui dormir. A minha roupa ficou toda ensanguentada. Isso faz uma semana. E eu fico imaginando o que a gente fez para merecer o gato preto. Fico pensando também quem o enviou aqui. E assustada e egoísta, penso, quanto mais esse gato tem para dar. Essa história se chama O Preço e foi escrita por Neil Gaiman. Eu tenho essa versão que saiu com o título de Criaturas da Noite e contém duas histórias, O Preço e A Filha da Coruja. Foi publicada pela Ediouro, em forma de HQ. E é uma história que é uma homenagem a esses bichinhos que nos guardam e nos dão carinho de forma tão generosa. E se você curte esses bichinhos e curtiu essa história, dê um joinha e siga este canal. E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.